Bom dia, a paz do Senhor. Eu não sei como foi o seu ontem, como você também não sabe como foi o meu, mas na certeza que temos de que Deus sabe, a gente descansa o nosso coração. Por isso é importante que a gente acorde agradecendo, mesmo que não tenha sido bom, não tenha saído nada do jeito que você gostaria. De repente, tudo que você planejou, não esquecendo que Deus está no controle. Não sabemos os caminhos que Ele prepara para nós, mas a gente sabe que é como um pai amoroso, como um pastor, né? Só o fato de a gente ter acordado hoje, estarmos aqui, houve cuidados, houve proteção, houve provisão de todas as partes, né? Estamos vivos e por isso que não pode faltar a gratidão. No mínimo, temos oportunidade de mais um dia para resolver situações, colocar diante do Senhor, porque é todo dia. A gente tem que renovar as nossas petições, a nossa esperança todo dia. E isso nos vem através da palavra dele. É a palavra dele que é a nossa fonte de vida. Por isso estamos aqui. Somos desses que já entenderam isso, dependência de Deus. A nossa parte é orar por nós, pelos nossos entes queridos, pessoas que às vezes a gente nem conhece fisicamente. Às vezes é em outro país, em outra parte do mundo, uma aflição ocorrendo, chegou ao nosso conhecimento e a gente se une em oração, porque o Espírito é um só. Ele está habitando em cada um, mas ele supre as necessidades e Deus é um Deus, como está escrito em Isaías, que ouve e responde sim. É que as respostas dele são dele, é no tempo dele, é na vontade boa, perfeita e agradável dele. Ele é quem sabe do que necessitamos. Sabe quando um filho pede algo e a gente não dá porque sabe que não é a hora? E a gente tem que enfrentar até às vezes uma rebeldia ou algo assim contra, porque sabe que eu posso dar, mas não dou. E às vezes há incompreensão, mas a gente se mantém firme por amor, esperando o tempo certo para que ele esteja pronto para viver daquelas bênçãos. Senão aquela bênção não vai ser coisa boa para ele, né? O que a gente acha que é bênção, os nãos de Deus, eu costumo dizer que também às vezes são livramentos. Tem coisas que a gente enfrenta que não tá fácil aguentar, suportar, mas é Deus falando. Lembra de Paulo clamando para que o Senhor livrasse ele dos tais espinhos na carne? E Deus não o livrou. O que Deus disse a ele foi que minha graça te basta. Então a gente tem que alimentar essa verdade dentro de nós, que a graça de Deus, a misericórdia dele é o que nos basta. Ele nos conduzindo. Isso tem que descansar até o nosso coração. Olha quem é o Deus que servimos. E isso somente a gente lembrando, imputando dentro da gente todos os dias. Porque no findar de um dia, a gente está assim, como que sobrecarregado, né? Porque tudo vem contra. Tudo que recebemos aqui no mundo vai nos desanimar, vai fazer com que a gente pare pelo caminho, vai ser de frustração. É só isso que o mundo tem para nos oferecer. Por quê? Jaz no maligno. Aqui não é o nosso lugar. É como aquele turista chegando num país estranho e ele tem que andar com mais cautela para não sair das leis, ser desobediente e costumes, hábitos que não pertencem a ele.
Então a gente precisa da condução, da direção, da orientação de Deus. E ele se revela aqui, ó, através da palavra dele. Então, Senhor, eu quero lhe agradecer pelo ontem, pelo dia que o Senhor nos conduziu, nos protegeu e nos supriu. Para isso, a prova é que estamos acordados aqui hoje. O Senhor tem propósitos para nossas vidas, por isso que o Senhor está nos concedendo um novo dia. Dia esse que nem surgiu ainda, e nós já estamos aqui, porque entendemos o quanto precisamos do Senhor, nos protegendo, nos conduzindo, fechando e abrindo portas, nos blindando com essa armadura, porque sabemos que somos todos os dias constantemente atacados, precisamos da tua proteção, Pai. E agora estamos aqui porque precisamos também do seu ensino, da sua repreensão, um pai cuidando dos seus filhos. Obrigada, meu Deus, por essa rica oportunidade, Deus. Fala aos nossos corações. Eu peço nesse momento que o Senhor nos esvazie, que o Senhor nos prepare, nos traga através do Espírito Santo o entendimento na tua palavra, Deus. Supra-nos, Senhor. Abastece-nos da tua força, que não saiamos daqui desse momento de meditação na palavra da mesma forma que estamos chegando. Mesmo que a gente não creia, que o desânimo está muito grande, a dor está muito forte, minha cabeça só está pensando nos problemas, não estamos conseguindo nos concentrar. Oh Deus, mesmo que não tenhamos tido uma noite de descanso e acordamos como que ainda parece que precisávamos de mais horas, opera o teu milagre aqui, Deus. Quando a gente finalizar, que tenhamos vigor e força para viver esse dia, enfrentar as batalhas, porque é o Senhor quem vai à frente, o vencedor, o poderoso, o Senhor dos exércitos, nosso comandante. É esse Deus que estamos entregando agora, esse novo dia, Pai. Que ao findar dele estejamos gratos e presenciando, constatando o milagre acontecido, Pai. Aquilo que não vemos com os nossos olhos, não imaginamos com nossa mente, o Senhor pode. Muito obrigada, Deus. Fala aqui agora aos nossos corações e no teu entendimento. Eu já te agradeço porque creio. No nome santo de Jesus, Pai. Amém. Obrigada, meu Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? Nós aqui hoje, quando eu abri, como eu digo, eu não leio nunca assim o dia seguinte. Não boto os olhos no devocional do dia seguinte. Eu olho para o devocional do hoje, aquilo que a gente vai fazer. O de ontem, quem acompanhou, hoje é o nosso vídeo 168. Então, no vídeo 167, seria muito interessante você também verificar o estudo que nós falamos de Eclesiastes. Explanamos o que é o livro de Eclesiastes, o conteúdo, por que, né, o período, né, porque Eclesiastes é interessante, né, é o último livro escrito de Salomão, já no final de vida, né. Cantares nós falamos que foi mais jovem, Provérbios no auge da vida, na meia-idade, e Eclesiastes. Então, é um livro de experiência de vida. Sabe aquelas fases assim, quando criança, quando jovem, adolescente e quando adulto, mais sábio? Aquelas pessoas assim como eu, assim que fala, né? Ah, se eu tivesse essa cabeça, esses ensinos, essas experiências numa mente mais jovem. Porque hoje a gente tem um lado, mas não tem o outro, né? O vigor para viver agora da forma melhor, né? Com mais bagagem, né?
É assim esse livro de Eclesiastes. E ontem foi justamente parte do que nós vamos ter hoje. Então eu digo que é um complemento muito maravilhoso. Seria muito bom olhar o de ontem também. O de hoje é uma continuidade. Que preciosidade foi a palavra de ontem e hoje não vai ser diferente. Aqui, o pastor que compartilha conosco esse devocional, ele diz assim, ó: o que importa não são quantos anos você viveu, mas se foram bem vividos. Algumas pessoas vivem 85 anos e fazem pouca coisa. Outros vivem relativamente poucos anos, mas preenchendo, servindo a Deus e aos outros, e a sua influência se perpetua. Muitas pessoas preocupam-se somente em prolongar sua permanência nesta terra, em prolongar sua permanência nesta terra e se esforçam em acrescentar tempo às suas vidas. Todos os anos gastam-se bilhões de reais em medicações, vitaminas, dietas especiais para permanecermos vivos. Entretanto, esquecemos que não é o número dos anos, mas a qualidade de vida e o que fazemos para o Senhor que dá significado a esse viver. Somente se dedicarmos nossas vidas ao nosso Criador, nossos dias na terra terão valor eterno, porque o Senhor é que é eterno. Preenchamos hoje as horas com serviço, adoração e trabalho para o Mestre. Se este for o nosso último dia, quem sabe, em vez de desperdiçá-lo sonhando com vida longa, vamos ocupá-lo produzindo frutos abundantes e sendo uma bênção. Em lugar de vagar sem rumo pelos momentos que nos são dados, vivamos de verdade. Sim, a única vida que é digna de ser vivida, seja longa ou breve, é aquela investida no serviço ao Senhor e que traz bênçãos aos outros. É melhor acrescentar vida aos seus anos do que anos à sua vida. Por isso eu coloquei viver ou ter vida, né? É diferente estar vivo, mas com vida. Tem gente que está viva, mas é um morto. Já não tem mais prazer nos seus dias, nem vislumbra bons dias, né? Que coisa triste é. E aqui o pastor colocou o título dele assim: vivendo ou apenas vivo? E eu já falei aqui em algum devocional ou alguns que eu também tinha muito problema com ansiedade, né? Eu era uma descontrolada e os meus dias passavam praticamente, eu não diria, mas vamos dizer assim, como aflitos, porque na minha mente era como uma agenda, uma coisa assim de colocar tudo que tinha para fazer, coisas assim, problemas a serem resolvidos de semana que vem ou mês que vem. Eu já antecipava a minha aflição, sabe? Aquela ansiedade. Até que um dia eu ouvi uma palavra onde o Senhor Jesus falava para não andar ansioso pelo amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Está sendo ainda preparado pelo Senhor. Ele sabe o nosso futuro, a nossa hora seguinte, nosso minuto, nosso ano seguinte. Por isso eu coloco dessa forma. Eu só oro pelo dia de hoje. É o que eu estou vivendo. E descanso num amanhã que está sendo preparado. Para isso requer trabalhar, né, o nosso interior.
E eu meditei muito nesse texto dos evangelhos, todos eles falam sobre isso, né? Que o Senhor cuida. Ele traz tudo o que necessitamos, a provisão é dele. Se é dele que vem a capacitação para trabalhar, para buscar, então se a gente não crê, não descansa. Para descansar e esperar só naquele que a gente acredita que está fazendo. Se eu sei que o Senhor é um Senhor cuidadoso, zeloso e poderoso para fazer acontecer, eu vou descansar. E aí eu oro pelo meu dia, eu busco por aquele dia, finalizo o dia agradecendo, né, vendo, constatando o cuidado de Deus e inicio como a gente iniciou aqui agora, entregando o dia a Ele e sabendo quem é o nosso Deus, a gente descansa. Mas como que vai saber quem é esse Deus se eu não busco aqui conhecê-lo? Porque é na palavra que ele se revela. Eu tenho sempre o versículo que diz lá em João, esqueci o capítulo agora, mas é bem conhecido, é quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um pouquinho antes ele diz: se permanecerdes em mim, aí ele permanece em vós, ou seja, estando com ele, aí a palavra liberta. Então a gente vai se libertando dessas coisas que nos aprisionam. E o diabo, o mal, ou Satanás, seja o que for o nome que você chama, ele é ardiloso e a gente se revela muito para ele. Ele não tem o poder, o único que tem poder para saber o nosso interior, saber o que se passa na nossa mente, no nosso coração, é Deus. Então ele não tem poder para saber o que a gente guarda aqui dentro, mas a gente revela. Ele sabe das nossas fraquezas, aonde a gente falha, aonde a gente se sente triste nessas falhas, aonde a gente não resiste, né? Aquelas tentações, aqueles petiscos, as distrações. E aí a gente vai sendo atraído para outro lado. E ele amarra a gente nisso. Então a verdade liberta, porque aqui Deus diz que está conosco, mesmo nos dias ruins. Então a gente não tem que ter dúvida de nada disso. Ele revela o seu poder aqui. Aqui tem registrado exemplos de quem obedeceu, de quem desobedeceu, de quem não viveu as bênçãos e os porquês, as tentações, as artimanhas do mal, usando as pessoas, está tudo aqui. É na palavra que a gente vai sendo libertado das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas dúvidas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente precisa estar meditando, estar estudando, estar buscando aqui. E eu faço devocional porque devocional é um livro diário. Tem 365 momentos ali de leitura da palavra. Em conjunto, eu ainda leio a Bíblia sequencialmente. Diariamente eu faço aquela leitura diária, né? De 3 capítulos, mais ou menos, por dia. Dá mais ou menos 1 ano para você ler a Bíblia inteira. Que são de tempo 3 capítulos. E o devocional eu gosto porque é um estudo. É o que a gente faz aqui todas as manhãs. Não é somente o ler, é meditar, é pesquisar, é estudar. O que vamos fazer agora, compartilhando aqui. E aqui, como eu falei, ontem nós fizemos esses capítulos. Ontem foi maravilhoso, que nós lemos os primeiros capítulos de Eclesiastes, a apresentação, né? E lemos o último, né? Porque esse livro, Salomão inicia se apresentando, falando o que ele fez da vida dele. E lá no final, a conclusão dele para a vida.
E é a nós que ele está falando. O Senhor está trazendo esse estudo aqui, essas palavras, a sabedoria que ele deu a Salomão foi para conduzir o povo de Israel, para ser um bom rei para o povo, um bom líder. Nós somos hoje a Israel do Senhor. Então, essas palavras são para nós hoje, a Israel de Deus. Amém? Então, hoje, isso foi ontem, né? O início e o fim de Eclesiastes. Hoje a palavra está no capítulo 12. Aqui no capítulo 12 fala sobre a mocidade que deve se preparar para a velhice e para a morte. A mocidade, ou seja, não tem que esperar ficar idoso para se preparar. É um processo, né? E na mocidade temos mais força, mais ânimo, né? Todo gás. Mas aqui eu vi o capítulo 11. Esse livro é muito especial. 12 capítulos de pura sabedoria. E aqui no 11 diz: façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, como é um complemento do que a gente vai ler hoje, eu vou fazer uma leitura do 11 e do 12. Porque o de hoje é só o 12, mas eu vou a partir do 11 de Eclesiastes. Já começa dizendo assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Para melhor entendimento, eu fiz um estudo uma vez sobre isso aqui. Lança o teu pão sobre as águas. A gente tem na mente assim que o pão derrete. O porquê dele está dizendo isso? Só que naquela época, os egípcios principalmente, o pão aqui quer dizer a semente, né? Então, jogavam as sementes sobre o Nilo, sobre os rios. Por quê? Elas fincavam na lama e tal, e no tempo futuro, quando eles percebiam que as águas movem, né? Então tem período que fica maré baixa, então, e aí a semente nascia no seu tempo, e quando eles viam, sem marcar tempo nem nada, estava já tudo pronto para colheita. Então ele quer dizer de prosperar, aguardar no tempo certo, vai aparecer provisão. É nesse sentido que ele está falando. Então o pão aqui é a semente. Então ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Está falando como um descanso, como a gente falou de ansiedade. Deus provê, mas depende da gente aqui, ó. O plantar, o semear. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aqui ele está falando de ser prevenido. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, ele está falando aqui que é por fé. Mesmo que você não veja ainda resultados, não está vendo nada brotar, vamos dizer assim. Você está cuidando do solo, mas não está vendo. Acalma o seu coração, como a gente iniciou falando. É no tempo dele. No momento que for o certo, que ele sabe, virá. É sinal que ainda não está pronto para acontecer. Sabe assim, quando acontece e fica em vão? Não era o tempo certo? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas,
porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede a isto é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Vigilância, né? E aqui sobre esse estudo está dizendo assim, ó: estamos no mundo em que quem ficar aguardando condições ideais para dar início ao empreendimento nunca fará nada. Nunca haverá condições perfeitas durante a presente era. Devemos perseverar na oração. Deixa eu abaixar para você ver aqui a Bíblia. Devemos perseverar na oração e na leitura da Bíblia diariamente. Olha isso, o Espírito Santo confirmando o que nós falamos aqui, né? Devemos viver segundo os santos padrões de Deus, mesmo que todos ao nosso redor busquem os prazeres pecaminosos. Deus quer que seu povo se alegre e que seus jovens desfrutem da sua juventude, mas todo esse regozijo deve ser moderado pelo reconhecimento de que Deus responsabilizará cada um por seus atos pecaminosos. Se o crente permitir que sua vida espiritual degenere em mediocridades e na prática de coisas pecaminosas, o resultado será aflição e sofrimento no presente e julgamento futuro. Ou seja, não estamos sendo direcionados a fazer o que gostamos, o que pensamos e achamos, acho que é assim, né? Não é na nossa sabedoria, por isso estamos aqui. É na sabedoria da palavra. A palavra é a voz de Deus. A palavra é Deus manifestando o seu querer, a sua vontade em nós. É como, sabe, a Constituição brasileira de um país, ou não sei, as leis de um país, são feitas para ser o quê? Obedecidas. E assim é a palavra de Deus. E se a gente não conhecer as leis do nosso país, a gente vai viver o quê? Pagando um preço. Multas, né? Se eu não seguir as leis do trânsito, vou até ser preso, corro o risco de perder minhas coisas. Por quê? Não obedeci às leis. Então, a palavra do Senhor é que é a nossa diretriz. Aqui tem tudo para todas as áreas, para cada liderança, para cada área da nossa vida. A gente tem tudo. A palavra de Deus é completa e é um vigor eterno. Ela é única. Agora vamos entrar aqui no capítulo 12. A mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Preparar para a velhice e para a morte. Ele já inicia dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e te escurecerem os que olham pelas janelas
e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está ao alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ele está falando aqui no findar da nossa vida. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace e o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Ou seja, Salomão deixou muito ensino. Por quê? Porque o Senhor lhe deu sabedoria para cuidar do seu reino, reinar, ser um bom rei para o povo, porque o Senhor nos ama. Nós somos a sua Israel. Ele levantou Salomão e lhe deu sabedoria ao qual nenhum outro mais obteve. Ele recebeu sabedoria para ser um bom líder, para suprir todo o povo, e deixou esses livros, como ele diz aqui, compôs muitos provérbios e escreveu muito como o nosso pregador. É o Senhor instruindo ele, dando inspiração para nos ensinar, para hoje a gente ter acesso a esse ensino. Deixou registrado aqui, para a gente ter hoje esse entendimento que ele está trazendo a nós. Cuidar todos os dias do próximo dia, do próximo ano, é na sabedoria de Deus. Ele botou em Salomão, inspirando ele para deixar registrado aqui a nós hoje. E essa leitura do capítulo 12, nós lemos o 11 também, nos fala de investir para quando chegar a velhice, nós não tivermos mais força, né? A mente funcionar devagar. Às vezes até tem mentes boas, mas o corpo já não acompanha. Às vezes a gente vai chegar num ponto, eu já estou chegando nesse ponto. Eu gostaria de ter aquela minha energia para fazer tanta coisa que eu ainda tenho vontade, mas não posso mais. E muita coisa, é o que ele está dizendo aqui, para não acontecer como eu estou vivendo, muita coisa eu me arrependo. Porque quando eu tinha a energia, a força da minha juventude, eu não fazia. Então, Salomão está aproveitando aqui, ainda podendo escrever, ainda tendo a mente funcionando, ainda tendo a sabedoria, ele está escrevendo aqui como um alerta aos jovens. Eu achei lindo da parte dele isso, de se preocupar em revelar aos mais jovens esse cuidado. Ele estava, Eclesiastes, como a gente falou aqui, é um livro, é o último livro que ele escreveu. Então ele já estava no final de vida. E a vontade dele é que não fizessem como ele, que se perdeu na fase dele assim de auge. Ele já estava usando a sabedoria de Deus. Nós lemos isso ontem no início do livro. Tudo ele dizia assim: eu fiz, eu conquistei. Os primeiros capítulos você pode ler. Está dizendo tudo assim, até a minha sabedoria ele chega a se referir. Já não atribui para Deus,
sabe? Mas ele termina o livro dizendo que é vaidade das vaidades. Tem mais de 30 vezes, quase 40, repetindo aqui nesse livro de Eclesiastes, só em Eclesiastes, a palavra vaidade. Vaidade, eu até busquei pesquisando, como eu digo, isso aqui é um estudo da palavra, né? Nós estamos fazendo um devocional, estamos devotando, sacrificando o nosso tempo aqui para estudar, né? O nosso sacrifício é o estudo, no estudo da palavra, sacrificando o tempo. E eu vi que vaidade no hebraico quer dizer vazio. Que Salomão diz quando ele fala tudo isso, né? Essa busca incessante é vaidade das vaidades. Ele se sente agora no final da vida como que perdeu tempo, porque vaidade quer dizer vazio no hebraico. Então ele quer dizer que é uma busca em algo que não dura, algo que não vai trazer nada de edificação, diria até uma perda de tempo, é uma inutilidade. É isso que ele está dizendo, é o que a gente vê aí no mundo. Pessoas num vazio existencial, e muitos ainda jovens estão já tão frustrados como remar e não sair do lugar, e muitos já parecem até os zumbis, né? Não estão aproveitando a sua vida, não estão ganhando o seu tempo, como a gente sempre diz aqui. Nós aqui, ó, nessa leitura, estamos remindo o nosso tempo, estamos valorizando o nosso tempo, porque é um processo que Deus age em nós quando a gente abre a palavra, o entendimento dele. É como a semente lançada, né? E nós estamos regando, porque uma semente, para crescer e dar fruto, não pode ser jogada lá e deixada. Lembra da parábola do semeador, que Jesus bem explica isso? A semente ele deixa bem claro, ele mesmo explana para os discípulos, para ter um bom entendimento. Tem semente que cai entre espinhos, tem semente que cai entre pedras. Umas vão crescer com raiz forte, a outras vão crescer assim com a raiz sem base e vão morrer depois. A outra vai ser sufocada porque caiu nesses espinhos. E a boa palavra é aquela que cai no solo fértil. O que ele quer dizer com isso? A gente precisa tratar, cuidar. Quem aqui gosta de planta como eu, entende do que eu estou dizendo. Se você não preparar o solo, não proteger, umas gostam de sol, a outras gostam de muita água, outras têm que molhar só na raiz, outras têm que molhar toda, gosta de água toda hora. Isso requer o quê? Conhecer. Você, quando compra uma planta, você tem que saber se ela é para dentro de casa, se ela é para fora. E se você não cuidar, ela vai murchar e vai indo até morrer. Assim é o solo do nosso coração. Hoje essa palavra está nos chegando. Vai ser uma semente, tá uma semente plantada. Mas como está esse solo? Está precisando ser limpo, ser tratado, receber fertilizantes? Eu costumo dizer que o que a gente faz aqui é o pão, é o maná, é a palavra vinda de Deus. E ele alimenta o nosso espírito. Se eu deixar por um dia ou mais, às vezes que eu levo no dia meditando, o meu crescimento, vamos dizer assim, depende do tanto que eu me fortaleço, que eu me alimento. Sabe quando você tem um bebezinho, você se preocupa no mercado com as compras, escolher a fruta melhor, você pensa assim nas vitaminas que ele precisa para crescer saudável? Você busca espinafre para desenvolver a mente, né, em sabedoria. Você busca a beterraba, as folhas verdes escuras por causa do ferro. Você se preocupa em toda a refeição ele ter proteína. Por quê? São coisas necessárias para uma saúde física, né? Para o corpo estar bem, né? Para não faltar ingrediente, vamos dizer aí, fonte nenhuma de alimentação. E o espírito? A palavra, a oração, o louvor,
essa meditação que fazemos, se nós não tivermos esses momentos, o espírito enfraquece e até morre também. A gente precisa manter o espiritual até mais nutrido que o corpo, que o físico. Porque o corpo carnal é onde tem os desejos, as necessidades, os vícios, né? Que é mais das coisas que tem no mundo. Por isso é difícil aqui. A gente às vezes tem que vigiar para resistir, né? E o espírito estando forte, a carne não vai vencer. Eu posso pensar naquele prazer, voltar aos prazeres do mundo, de repente não sei, quem é viciado em droga, bebida, ou era do baile, né? Ali naquela, como diz o Salmo 1, a roda dos escarnecedores. E a gente tem tendência, porque faz parte da nossa carnalidade, da nossa natureza humana. Mas se o meu espírito estiver cheio, eu tiver me preenchido das verdades de Deus, eu venço a luta, porque o Senhor nos alcança primeiro e nos dá suporte para isso. A palavra nos ensina como vencer, entendeu? Aqui o Senhor está nos dizendo da importância de estar se mantendo cheio, como ele diz aqui, no final aqui do 12, ele fala: quando temerem o que está no alto e houver espantos pelo caminho. E ele diz aqui, porque o homem se vai à sua casa eterna, os pranteadores, olha isso, estarão rodeando pela praça. Tem um mundo de gente do mal à nossa volta. Somos todos instrumentos e o diabo também usa. Se a gente bobear, nós também vamos ser instrumentos dele, atacando alguém com palavras, fazendo alguém se desviar do caminho, fazendo alguém se decepcionar e parar. Então a gente tem que estar vigilante até para se brindar contra os que vêm fazer isso com a gente. Pensa que dentro da igreja, porque você está lá, está protegido, não. É lá dentro que o mal mais investe, porque os que estão no mundo já estão. Mas os que vencem essa barreira, né, e se voltam para Deus, ele ataca. E ele acha que ele vai vir com coisas que a gente identifica, que é dele, pessoas ruins, que nem se um ladrão viesse maltrapilho, todo sujo, mal vestido, com aparência mal, a gente já foge dele, já atravessa para o outro lado, não passa por ali, já se une com outras pessoas para amedrontar. Ele vem naquilo que a gente mais gosta, ele vem na pessoa que a gente mais ama, e ele investe ali, coloca a sementinha do mal, e se a gente não arrancar, ela cresce e pode sufocar. Sabe o espinho na semente? É isso que Jesus ensinou. Amém? E aqui diz assim, nessa explicação do que lemos, lembrar-se na Bíblia, como a gente falou, né? Lembra-te do teu Criador. Quer dizer, se subentende, que nem quando Deus falou se lembrou de Abraão. A gente vê muita palavra na Bíblia dizendo e se lembrou, né? Está dizendo que ele interveio na sua vida para o seu bem. Por isso, lembrar-nos do nosso Criador quer dizer agir da maneira que ele estabeleceu. É uma coisa de ação, quando ele nos criou. De Deus vem a vida, e com ela as oportunidades que nos advêm com a juventude, né? Jovem, cheio de vigor. É somente com a ajuda do Espírito Santo que conseguimos lembrar-nos de Deus, à medida que somos revestidos do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, e devemos, assim, viver antes que venha a morte.
Esses versículos apresentam um quadro vivido do processo de envelhecimento do corpo físico, processo este que culmina na morte. Todos nós sabemos que temos um tempo aqui, não sabemos quantos anos, mas a gente tem que vivê-los bem, dando frutos. Há conforto, porém, no fato de que nossa pessoa interior se renova de dia em dia. É o que a gente está fazendo aqui, se renovando nas coisas do Senhor. Porque todos os dias somos atacados. Sabe, um soldado que vem da batalha precisa ser restaurado. A nossa batalha é diária. Por isso que eu disse que o meu processo é diário. Eu oro e invisto no meu dia. O amanhã não nos pertence. É o Senhor quem está preparando. Então a gente descansa nele. Hoje a gente está aqui fazendo o que é certo. Como a gente leu aqui, não nos é possível. Não temos capacidade para vencer nada. É no Senhor. Então a gente entrega aqui, a gente começa cedo para que o Senhor nos alcance primeiro. A gente entrega o nosso dia a Ele ao acordar. Mas é preciso descansar, porque entregamos nas mãos de quem a gente sabe que pode nos trazer, nos conceder a vitória, nos protegendo, nos instruindo, nos conduzindo. Quando ele fala sobre ao pó voltarás aqui nesse texto e o espírito volta para Deus, este versículo faz uma distinção entre o aspecto da pessoa humana que fica na terra no momento da morte e o que volta para Deus. Para pormenores, a gente precisa entender a natureza humana. Ontem nós falamos sobre isso, né? Porque Deus criou corpo, alma e espírito. Mas o pecado gerou morte. Por quê? Agora o corpo fica. Só o que vai é o espírito, a alma. A alma é a pessoa. Então, cuidado. Como está a sua alma? Sabe? O que você está pensando, abastecendo e buscando? E aqui, quando ele diz sobre vaidade, as sábias palavras da verdade provenientes do único pastor divino agem em nós. Olha o que temos aqui na palavra, todas as manhãs, que está aqui na palavra. Ela age como vara, como se fosse aquele aguilhão. Nós falamos sobre isso ontem, lemos isso aqui ontem. Aguilhão é aquela, tipo uma chibata, né, que o gado, para ser conduzido, os pastores usam, que é para ele não sair do caminho. Mais ou menos até o que Jesus sofreu de chibatas. Ela tem uma lâminazinha na ponta, dói, né? Então dá para ele voltar para o caminho. Então aqui a palavra age como essa vara para nos conservar no caminho certo. Também como pregos para fixar a verdade em nossa mente. A palavra de Deus, portanto, é muito mais valiosa do que todos os livros do saber humano. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria só finalizar como nós finalizamos ontem. Vamos finalizar esse capítulo 12 todo? Diz assim, a partir do verso 10, que nós lemos só até o 9. Agora eu finalizo dizendo assim, olha como Salomão termina os últimos versículos desse livro. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Olha o reconhecimento dele. Ele já volta a entender que veio de Deus, tudo veio de Deus. E demais disso, filho meu, a
atenta. Olha o conselho de Salomão na sabedoria de Deus. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Ou seja, cuidado. Você pode deixar escrito fazer, mas a carne cansa. É o que a gente iniciou falando. Nós mesmos nos sentimos fracos, por isso a gente precisa alimentar, né? Porque ele diz assim, é enfado, a carne nossa cansa. Ainda mais para as coisas de Deus. De tudo que tem ouvido, o fim é o resumo de tudo isso que ele diz de ensino a nós. O resumo de todas essas sabedorias. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até que tudo está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, haverá o juízo. Por isso, eu achei lindo essa preocupação de Salomão, de finalizar confessando que sua vida só foi vaidade. Ele se perdeu por um momento, mas ao ler esse livro aqui eu não penso como muitos, que Salomão perdeu a salvação porque desobedeceu. Ele errou demais, né? E a gente não está julgando, mas eu estou querendo dizer assim que quando eu leio Eclesiastes, eu penso que ele conseguiu, no entendimento de Deus, o perdão, porque ele deixou registrado aqui esse evangelismo, né? Essa palavra para ser dita a nós hoje. Cantares, ele era muito jovem, um livro tão maravilhoso de ler, né? De relacionamento, de casamento. E Deus, Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Então, se a gente lê Cantares também com esses olhos, ele serve para o relacionamento aqui, com os cônjuges, né? Com os namorados. Ele está ensinando ali na vida matrimonial. Mas também, se a gente olhar, lembrar que Cristo é o noivo e a igreja, nós somos a noiva, ali também é um ensino de relacionamento, que é preciso dedicação, respeito, temor. E depois ele escreve provérbios, as sabedorias, né, na vida, no dia a dia. E aqui ele finaliza, nos lembrando, né, que muita coisa ele errou, viveu com vaidade, com coisas fúteis, coisas inúteis. Ele foi influenciado por muitas esposas, fez o que não agradou o Senhor, acabou servindo a deuses, aos deuses dela. Porque a ordem de Deus, lá no Antigo Testamento, a gente sempre viu que era justamente não se misturar com outras nações. E ele não só misturou, como casou, trouxe para a sua vida e construía os deuses dela. A gente sabe da história de Salomão, né? Tá tudo registrado na palavra. Mas ao ler o seu final de vida, Deus deu esse entendimento. Então eu creio que ele teve tempo para arrependimento e deixou essa preciosidade da palavra escrita aqui. Amém? Então eu descanso meu coração confiando no justo juízo do Senhor. E a cada um, a gente nunca sabe, às vezes tem uma pessoa que matou outra, ou algo ruim da gente ver, alguém foi para um leito de hospital, às vezes em coma, e a gente pensa, né? Ai, não teve tempo de se regenerar com o Senhor. A gente não sabe o que está naquela pessoa. Deus tem poder para ouvir o seu interior. Então, e se ele alcançou aquela pessoa no último fôlego de vida dela? Nós não sabemos. Lembra dos dois ladrões? Um entendeu, o outro não. E um foi para o paraíso no mesmo dia junto com Jesus, foi o que Jesus falou ali. Porque um creu que ele era o Filho de Deus. E o que precisa para ser salvo primeiro? Crer. Depois é que vem o batismo. Mas primeiro precisa o quê? Crer
que Jesus é o Senhor, é o Filho da promessa, né, feita pelos profetas através do Senhor, né, nos antigos tempos. Crê. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigada pela palavra de hoje, por esse ensino tão especial, nos lembrando a valorizar os nossos dias. E podemos fazer como estamos, de onde estamos. Como eu sempre digo, que a gente precisa dar fruto ou flores onde a gente estiver plantado. É onde o Senhor quiser que estejamos. Como esse acesso aqui à internet, pessoas perdem seu tempo com uma preciosidade nas mãos. Pessoas entram em sites de fofoca das vidas dos famosos, da vida dos outros, noticiários, de coisas ruins para ler. Tem pessoas usando a internet para ver influenciadores do quê? De vida vazia, de futilidades, de vaidades. Tem pessoas se preocupando com o que vão vestir, sendo influenciados na sua autoimagem, sendo o mais importante na sua vida. Tem pessoas sofrendo porque não podem comprar a mesma roupa de pessoa. Meu Deus! Tem casais querendo ter como exemplo casais da mídia. Meu Deus, tenha misericórdia. Nós temos essa ferramenta tão maravilhosa. Como a gente aqui agora, eu estou na minha casa, eu não tenho dinheiro para publicar livros, eu não tenho dinheiro para altas resoluções, vídeos maravilhosos. Eu estou compartilhando a palavra do Senhor. E como eu sempre digo, finalizando, vá você ler. Hoje foi o capítulo 12 de Eclesiastes. Por que eu estou dizendo isso? O Espírito Santo se revela de maneira diferente a cada um de nós. Ele se revelou a mim na minha necessidade, no que ele sabe que eu preciso ser mudada, ser tratada. E ele vai falar com você na sua necessidade. Leia. Você vai ver que vai ser uma mensagem diferente. Ele vai colocar outras coisas, acrescentar outro ensino, porque ele nos ama e nos conhece. Amém? É a esse Deus que entregamos o nosso dia. Pai, vá à frente, de onde tivermos de estar. Cuida, protege, provê todo o necessário. A batalha que vem, o Senhor sabe. E aí o Senhor há de nos armar, de nos proteger. Senhor, estamos em paz. Vamos sair para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres, mas descansando. Porque o Senhor nos alcançou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus. Nessa certeza da sua presença em nós e através de nós, que cheguemos a estar transbordante. A quem passar a nossa volta, receba também da mesma força, da mesma unção que recebemos agora através da tua voz. Obrigada, Senhor, por mais esse devocional. E até amanhã, em nome de Jesus, buscando novamente o alimento, porque nos alimentamos para hoje. Amém? A paz do Senhor, até amanhã. Margarete, Deus abençoe. Promise Silvestre, sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, café espiritual, o maná servido pelo Senhor. A paz. Patrícia, Deus abençoe. Assistam o de ontem, que é um complemento para o de hoje. Aprove o Senhor repetir Eclesiastes a nós. Hoje foi o vídeo de número 168. O de ontem, vídeo 167. Está tudo salvo aí. Meditações de Deus.
Amém? Bota aí enquanto você está arrumando sua casa, ganhando tempo. A paz do Senhor. Deus abençoe.